E a patrocinadora master do Corinthians, o nome, lembra que eu falei que eles queriam um galáctico, um medalhão para colocar no timão? E eu já descobri o nome para vocês, é o Roberto Firmino. Mais uma vez, o Roberto Firmino vai estar na pauta na janela de transferências do Corinthians. Já está. Tá, me fala do Firmino, cara, do Firmino é simples, tá? Do Firmino é simples. A patrocinadora master do Corinthians, o Augusto falou que não curte, não joga, não é viciado, não tem esse vício, chamou de vício. Eles têm interesse em ajudar o Corinthians com mais um midiático, porque é interesse deles, é business, negócios. Sempre falo isso aqui. Porque o Memphis eles gostaram. E o Firmino é um nome deles que foi levado ao Corinthians, caso o Yuri Alberto deixe o Corinthians no meio do ano. Segundo o craque Neto, né, o Wolverhampton da Inglaterra fez uma proposta, né? Fez não, né? Vai fazer uma proposta de 35 milhões de euros. O Corinthians tem metade desse valor, 17 milhões e meio. Beleza? O time do Vitor Pereira. O Yuri Alberto saindo, que é algo que todo mundo espera lá dentro do Corinthians, o nome que a patrocinadora sugeriu é do Roberto Firmino. 33 anos, ele tem contrato com Al Ahly, né? Al Ahly, Al Ahly. Eu dou umas latidas quando eu vou falar. Ele tá lá no Al Ahly, tá lá no Al Ahly. O meu cachorro tinha latiu quando eu tava falando isso. E ele tá por lá e tem contrato até o meio do ano que vem, mas como tem limites de estrangeiros e eles não estão muito afim de permanecer com o Firmino, até porque ele custa 10 milhões de reais por mês, a chance dele ser liberado agora no meio do ano é grande. E ele quer voltar ao futebol brasileiro. E claro que ele não vai voltar com um salário de 10k por mês, 10 milhões por mês. Esquece. Ele pode voltar com 5, com 4, com 3,5, não sei. Enfim, a patrocinadora pode ajudar com metade. Então, se você tem, por exemplo, 2,5 da patrocinadora e 2,5 que vai liberar do Yuri, o Yuri ganha 2,200. Você já pagou o Firmino. Agora, não entramos na questão técnica. Como disse o meu amigo Vitão hoje, você está vendendo o futuro e comprando o passado. O nosso querido Firmino é 10 anos mais velho que o Yuri Alberto. Entendeu? Não sei se vai dar certo. Tá? Não sei se vai dar certo. Então, enfim, é uma outra situação. Eu acho que vai ficar uns vovozinhos tudo, né? Um time de Firmino com... Eu acho que o Firmino seria um ótimo substituto para o Memphis. Vamos supor que o Memphis cansou, quer ir embora, rescindiu o contrato, tá magoado, né? Enfim, quer ir embora. Aí sim o Firmino seria um baita nome. Samir, se o Yuri ficar, o Roberto Firmino pode vir, eu já não sei, tá? Nós estamos falando aí. Porque é o seguinte, você vai liberar, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que o Roberto Firmino ganha 10 milhões por mês hoje. Mas ele nunca vai ganhar isso aqui. O máximo que ele pode ganhar aqui, se tiver um maluco, é metade. O Corinthians paga quase 5 milhões para o Memphis por mês. Vamos supor que o Roberto Firmino, ele falou que tem um sonho de jogar no Corinthians, é corintiano, decida voltar ao Brasil e fala assim, ó, por 4 milhões, entre 4 e 5 milhões eu fecho. É o que o Corinthians ia pagar para o Pogba, é o que o Corinthians paga para o Memphis. Cara, com o salário do Yuri Alberto de 2.200 e mais 2.200 da patrocinadora, a outra metade, você fechou. Entendeu? Você fechou. Então, algo que parecia ser... algo que parecia impossível, algo que parecia ser impossível, já não é tanto. Já não é tanto. Não estou dizendo que não seja loucura. Não estou dizendo que seja correto. Isso é uma outra discussão que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas se ele reduzir o seu ganho, né? Se ele reduzir o seu ganho mensal, eu acho que não há tanta dificuldade assim, né, para você fechar uma contratação dessa.
Cara, o Roberto Firmino é midiático? O Firmino? Ele é midiático? Ele é medalhão? Cara, desculpa, ele é muito mais que o Memphis. Na Europa, o Roberto Firmino tem muito mais moral que o Memphis, eu acho. Ou eu tô enganado, gente? O Memphis jogou no Manchester, jogou no Barcelona, pô, baita, os clubes são gigantescos. Jogou no Atlético de Madrid, jogou no Lyon. Mas em questão de ser vencedor, tem a mesma idade do Memphis praticamente, não é? O Memphis está com quantos anos hoje? 31, né? 31. Tem 31. O Firmino tem, valeu Dogão, todos aí, 31. O Firmino tem 33, vai fazer 34. Então pode colocar aí quase 3 anos mais velho. Em questão de títulos, eu acho que o Firmino ele é muito mais vitorioso, né, no futebol europeu do que o Memphis, não é, gente? O Memphis ele tem mais esse lance midiático, porque ele fala bem nas câmeras, ele é cantor, ele tem ações sociais, tem isso. Mas o Firmino ganhou tudo lá, entendeu? Depois a gente passa aí o currículo aí do Firmino para você. Gente, deixa o like aí, tá? Agora, tem essa questão que a gente vai entrar aqui, né? É um ataque lento, diz o Larsen. Cara, é um ataque de... Acho que até o Felipe Guedes comentou alguma coisa aí também. É um ataque de mais de 60 anos, né? Um com 34. Porque em outubro ele vai ter 34. Né? O Memphis com 31. Nós estamos falando aí de um ataque de 65 anos, não é? É isso? Eu sou ruim de matemática, tá, gente? É um ataque coroinha, né? E lento. E o time do Corinthians já é lento. Tá certo? Agora, é um nome que agrada por conta de ser midiático. E, tecnicamente, ele é muito bom. O Firmino... É que, assim, se fosse Firmino e Yuri, vamos supor que o Memphis, o Corinthians está se preparando para a saída do Memphis. Seria perfeito. Porque o Firmino, ele tem a mesma inteligência e categoria do Memphis de sair da área e dar assistência. Quem acompanhou a carreira do Firmino, tá? Sabe que ele é um cara bom também em assistências, né? O dado está dizendo o seguinte, ó, o Hulk tem 38 anos e joga muito. Depende de cada jogador, né? É que o Hulk é o Hulk é um cavalo, né, velho? O Hulk é um cavalo. Eu peguei, o Klaus mandou os números aqui, né? O Data Klaus, como sempre, aí ele mandou os números do Firmino. Acho que toda janela de transferência eu peço os números do Firmino para ele. Ele tem 31 jogos, tá? Nessa atual temporada. Olha só, tudo bem que é lá na Arábia Saudita, mas ele tem 31 jogos, 12 gols, 10 assistências, só na atual temporada, tá? Desses 31 jogos, 25 foi como titular, 17 saindo do banco. O contrato dele, já falei, vai até junho de 2026. Ele tem sido titular somente nos jogos pela Champions da Ásia. Né, o time, aliás, dele foi campeão contra o Kawasaki. Eu fui numa cidade no Japão chamada Kawasaki. Foi campeão contra o Kawasaki Frontale, vencendo por 2-0 com 2 assistências dele. Tapa na pelota. Entendeu? O Firmino joga bola, velho. Em fevereiro, eu acho que no Brasil ele dá um caldo. Eu acho o seguinte. Tem que avaliar. É que a gente tem que ter gente para correr nesse time. A gente tem que avaliar essa questão de realmente a gente tem já um cara que não tem muita velocidade, que é o Memphis. O nosso time já é lento. Só que é o seguinte, o Firmino vai reforçar e reforçar bem os rivais nossos. Por exemplo, você pega o Firmino no São Paulo, vai dar trabalho. Se o Firmino fosse pro Palmeiras, vai dar trabalho. O Flamengo acho que nem precisa dele. Mas qualquer time que o Firmino jogar, eu acho que ele vai vingar como o Memphis vingou no Corinthians. É só uma opinião, posso estar errado. Tá bom, gente? Não sei se não gastar muito, a patrocinadora quiser pagar 80%, 70% do salário, talvez valha a estratégia de você não reforçar também um rival.
entendeu? Em fevereiro, ele foi cortado da lista de inscritos do time no Campeonato Saudita pelo técnico alemão lá. E foi cortado por conta do devido de limite de estrangeiros. O treinador preferiu o Galeno, né, que veio do Porto. Nessa temporada chegou a marcar um gol de bicicleta. O Memphis também fez na temporada passada contra o Grêmio. Ele fez o gol de bicicleta na Champions da Ásia no jogo contra o Al-Sadd. Recebe 10 milhões por mês. Está na segunda temporada pelo time dele lá. Na primeira fez 34 jogos, 9 gols e 8 assistências. Repare que no caso do Firmino, o mesmo número de assistências, tipo, acompanha o número de gols. Ele tem 10 gols, ele tem 12 gols, 10 assistências. Ele tem 9 gols, 8 assistências. Ele, assim, cara, é um bom reforço. Ele é fera. Tecnicamente, ele é acima da média. Fisicamente, tá jogando. Ó, é isso que a gente tem que se ligar, né? Ô, Cifute, vocês acham... Pesquisa aí, dá um Google aí, vai no Transfer Market, entendeu? Chama os caras aí, vai no Transfer Market. Ele tem 31 jogos na atual temporada e tem 34 jogos na outra temporada, né? Tudo bem que aqui no Brasil ele tá morto, vai fazer muito mais. Enfim, cara, é um nome que eu gosto. É um nome que eu gosto, entendeu? Só que o Corinthians tem que trazer volante que corre, pegador, quebra-linhas, tem que trazer um ponta, sabe? Enfim, eu não consigo, tá? Eu não consigo dizer não a Roberto Firmino. Tipo, não, esse nome não dá. Eu sei que vai de encontro a tudo que eu falo aqui atualmente sobre o elenco do Corinthians. Cara, mas é o Firmino, velho. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Vou dizer um negócio, hein? O Timão melhorou, mesmo com reservas ou ditos reservas, e voltou com um bom empate de Belo Horizonte. Podia até ter vencido o jogo. A arbitragem foi horrorosa, tenebrosa. A gente vai falar de tudo isso, então fica aí. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos juntos. Rapaziada, bora falar desse empate que... Ok, é um ponto fora de casa, mas o que mais me agradou nessa partida em relação ao Corinthians foi o desempenho do time, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo você troca garrafas ali, claro, né? Um adversário que está jogando em casa, que é qualificado, que tem bons jogadores, mas que no máximo chegou no segundo tempo em bolas paradas, né? Tanto do Hulk quanto do Gustavo Scarpa, e teve ainda na figura do Hugo Souza a defesa... Não digo da partida, talvez até do campeonato. Porque o Rony fica... Cara, não é nem uma cobrança de pênalti. Ela é muito menor. Ela é mais a queima-roupa do que uma cobrança de pênalti. O Rony fica simplesmente na frente do Hugo Souza, chuta no canto e o Hugo busca aquela bola pelo rabo, como a gente chama, né? A bola meio que... E ele não dá rebote. Que defesa absurda, inacreditável a que o Hugo Souza faz nesse jogo. Então, assim... o Timão teve um desempenho melhor do que vinha tendo, mesmo sem os seus titulares. Eu já vou destrinchar de que maneira isso aconteceu. Mas se a gente for analisar os melhores momentos do jogo, o Galo teve algumas chances claras. E a maioria delas oferecidas pelo próprio Corinthians, né? O Matheus Bidu dá uma pichotada uma hora, que ele vai recuar pro Hugo, o Hugo tá na frente dele, e ele dá uma cabeçada assim, a queima-roupa no Hugo, que a bola bate, estoura, sobra pro Hulk, e o Hulk solta aquele petardo de perna esquerda que é muito difícil pegar. Se ele acerta o alvo ali, era gol, e incrivelmente ele não acertou. Depois teve um outro lance, teve uma cabeçada que o Rony também tá junto do Tchoca, né? Mas tem um outro lance, acho que tem um outro lance mais claro do Galo, que agora eu tô esquecendo. Ou seja, o Galo teve as suas chances também. Mas até os 30 minutos do primeiro tempo foi um domínio absoluto do Corinthians, o que me surpreendeu. Porque quando eu olhei a escalação, falei, caramba, o Dorival pensou realmente no Huracan pela Sul-Americana, ou, enfim, contou com o desgaste, né, de alguns atletas. A gente tem falado e batido nessa tecla da sequência de jogos, um calendário bizarro, né, absurdo, com jogos de 3 em 3 dias, e ninguém tá aguentando mais, gente. Se você olhar, todos os times estão sofrendo com lesões musculares, com falta de ritmo, com jogadores
que acabam sentindo uma coisa ou outra, com um jogo de um nível técnico muito abaixo. Então, o que a gente está vivendo agora pré-mundial de clubes é um colapso, dá para dizer assim, no nosso futebol brasileiro. E o Dorival, ele não está com o menor constrangimento para preservar, para revezar. E como eu disse, isso tem coisas boas? Tem. Ele vai descobrindo outros jogadores, ele vai alternando posições, ele vai variando o repertório, você vai entendendo mais aonde ele quer chegar. Qual é o malefício disso? É você não gerar entrosamento, é você mudar o tempo inteiro e com isso, muitas vezes, você perde o elan de time, né, de você encontrar uma equipe consistente. Mas nesse caso, algumas mexidas dele acabaram sendo interessantes. Ele não tinha o Rodrigo Garro e o Memphis Depay, que era uma informação que a gente tinha de que eles seriam relacionados para o jogo. Na verdade, eles foram relacionados para a viagem, porque o Corinthians ele fica em Belo Horizonte para esse jogo, para depois viajar para jogar contra o Huracan na Argentina pela Sul-Americana. Então, eles, obviamente, estão em condições, mas por conta ainda de um gramado sintético, né? A gente sabe que isso tem a ver, ainda mais o Garro que tem uma lesão de joelho, que são lesões de impacto, né? Que elas acabam acontecendo mais no gramado sintético. O Memphis, recém voltando de lesão, o Dorival preferiu preservar. Então ele faz um ataque com o Thales Magno e o Héctor Hernandes e faz uma linha com Ranieri de primeiro homem, olha só, aleluia, eu ouvi um amém, o Ranieri de primeiro volante, o Rian, o Carrilho e Thales e Héctor Hernandes, estou esquecendo de alguém, e José Martínez. Na direita, o Mateuzinho voltando, e aí o Félix Torres fica no banco, entrando no segundo tempo. Dupla de zaga, o Kaká e o Choca, aí ele dá uma mexida, né? Tirou o André Ramalho, mas dá uma chance pro Choca. E na esquerda, do Matheus Bidu. Deu uma baita mexida no time. Mas o que foi bom diante de tudo isso? Primeiro, Ranieri de primeiro homem, para mim, já muda significativamente o teu meio de campo dali para frente, ao invés de usar o Maicon. Agora, se ele usou o Ranieri nesse jogo de primeiro, eu imagino, e ele tá preservando, que na Sul-Americana ele vai escalar o Maicon de primeiro. Vamos ver. Ou se ele se convenceu de que o Ranieri realmente deve ser primeiro homem. O que ele faz? O Carrilho joga à direita, mas ele deu uns 2 passos para dentro do campo. Vocês perceberam isso? O Carrilho, no segundo tempo, ele até foi mais ponta do que meia. No primeiro tempo, ele foi meia. E aí, Dorival? Poxa, Dorival. Tá muito claro, né, Dorival? O Carrilho foi o melhor jogador em campo nos primeiros 45 minutos. O que ele fez, ele simplesmente carimbou todas as bolas do Corinthians, ele construiu o jogo do Corinthians, ele criou chances claras de gol para o Corinthians. André Carrilho. Jogando pela direita, mas mais por dentro. E aí o Mateuzinho ainda subia para fazer algum tipo de combinação, e aí você tinha ali, né, uma possibilidade muito maior, porque muitas vezes ele vinha buscar a bola no pé do volante, muitas vezes ele chegava mais à frente, então faz muito mais sentido você ter o André Carrilho ali naquela faixa do campo. Tanto que ele dá um cruzamento maravilhoso para uma cabeçada do Héctor Hernandes, que está livre e ele acaba desperdiçando. A gente falou, né, de chances claras do Galo, mas as do Corinthians, fora do Thales Magno, que não foi uma enfiada do Carrilho, foi do José Martínez no ponto futuro. Se fosse o Yuri Alberto naquela jogada ali, né, na frente do goleiro, eu não sei o que o Thales tentou fazer, tentou furar a rede, como diz meu pai, né? Ele deu um pataço na bola, quando na verdade era uma cavadinha, tentar driblar, escolher o canto, baixo das pernas, sei lá. Mas ele simplesmente fechou o olho e isolou a bola na cara do goleiro. E um jogo como esse, fora de casa, em que as chances elas não se apresentam tanto, você não pode desperdiçar. E o Thales desperdiçou. O Thales tem sido displicente, né? A verdade é essa. Já não é de hoje. Tomara que o Dorival consiga recuperar o futebol do Thales Magno, mas ele pouco fez no jogo. Aí você tem, né, um Corinthians dominante, marcando alto, surpreendendo o Atlético Mineiro, inclusive no seu campo, né, impedindo com que o Galo saísse. Aí depois dos 30 minutos, o Galo meio que se reorganizou, conseguiu numas escapadas, e aí, como eu disse, muito mais por falhas do próprio Corinthians, né, que ofereceu muitas vezes a bola ao Atlético, porque se tivesse ali um pouco mais de atenção, talvez o Galo nem tivesse conseguido criar tantas chances assim no primeiro tempo. No segundo, foi pro ataque, se impôs, né, com o apoio da torcida, tá jogando em casa, o que era natural, e aí o Corinthians demorou um pouquinho.
Mas, cara, demorou, sei lá, 15 minutos, o Corinthians equilibrou de novo o jogo. Conseguiu... Teve um lance, cara, do lado esquerdo, que o Matheus Bidu pega a bola, e aí eu fiquei pensando, caramba, cadê o centroavante? O Hector Hernandes estava, tipo assim, sabe, trotando. E aí o Matheus Bidu olha pra área e não tem ninguém pra cruzar. E aí o Thales Magno também não aproxima. E aí vem 2, 3 caras do Galo, ele vai dando tapa pra linha de fundo, ele vai tentando escapar, porque não tinha com quem jogar. Então o Corinthians, obviamente, tem muitos ajustes pra fazer, mas é muito, muito claro, né? Quando você altera o teu time titular pro time reserva, para jogadores que não estão jogando sempre, você não tem o mesmo nível de entrosamento, parceria, inteligência, conexão de jogo. Não rola, não acontece. O Dorival falou que, né, naquele discurso protocolar, né, que não existem titulares ou reservas, jogador que for escalado, ele tem que estar pronto para vestir a camisa do Corinthians. Isso todo mundo sabe. Agora, existe um motivo pelo qual o Angileri é titular e o Matheus Bidu é reserva. Pelo qual o Yuri Alberto é titular e o Hector Hernandes é reserva. Vamos lá, né? Não vamos imaginar que eles têm o mesmo nível, porque não tem. Mas, de qualquer forma, o Corinthians poderia muito bem ter conquistado um resultado positivo pelas chances que criou. Só que aí, se você olhar pelo outro lado, né, o atleticano deve estar pensando assim, tá, mas e a bola do Rony que o Hugo Souza pegou ali era gol, e o Hugo Souza defendeu. Pois é. Então, ainda assim, o futebol tem disso, né? O Corinthians ainda poderia ter perdido o jogo por 1-0 nessa bola aí, em que todo mundo, você aí, eu aqui, certeza, você olhou a bola caindo no pé do Rony, naquela altura você falou, já era. Mas lá tá o Hugo Souza, né? Que ele faz defesas incríveis. Alô, Ancelotti? Pelo amor de Deus, né? Porque o Hugo Souza é isso, ele vai tomar um gol aqui, outro ali, mas ele vai muitas vezes, não é de vez em quando, muitas vezes, ele vai pegar a bola do jogo e ele vai pegar as indefensáveis. Tem goleiro que não pega a indefensável, que até defende as defensáveis, o que é normal, o que é legal você ter. Um goleiro que defende as defensáveis já tá bacana, mas o goleiro que pega a indefensável, esse goleiro você precisa cuidar. E o Hugo Souza é isso. Ele vai tomar um gol aqui, outro ali, às vezes vai dar uma falha ou outra, o que é normal, hoje muito mais raramente, mas acontece, como todo goleiro, mas a bola indefensável muitas vezes ele pega. E garantiu esse pontinho aí do Corinthians, porque o ataque não fez, mas aí você propiciou com que o adversário tivesse a chance do jogo. Mas lá estava o Hugo Souza. Agora, a gente precisa falar também da arbitragem do Rafael Klein, né? Caramba. É um árbitro que, assim, de uma forma muito prematura e muito repentina, ganhou um status como árbitro FIFA. Ele é do Rio Grande do Sul, onde historicamente a gente teve árbitros notáveis, né? A gente pode discutir a qualidade, mas assim, não a importância ou a relevância, né? Carlos Eugênio Simon, Leandro Voaden, Leonardo Gaciba, Jean-Pierre Lima, esses caras, o Anderson Daronco, estão apitando aí há muitos anos.